Olá, sou Giovana Campos, jornalista da Associação Médico Espírita do Brasil, e hoje estou com o Dr. José Nilson Nunes Freire. Ele é médico homeopata na cidade de Santos e foi o primeiro tesoureiro na época da fundação da AME Brasil. A AME Brasil completando 25 anos no dia 17 de junho de 1995. Bom, doutor José Nilson, muito obrigada por estar aqui falando com o nosso público da Associação Médico Espírita do Brasil para comentar sobre um fato histórico, né? Você esteve lá durante a fundação, né, no dia 17 de junho. Então, quais são as suas memórias, as suas lembranças sobre esse dia? Sobre esse dia e numa sequência algumas coisas. Eu acho um privilégio eu ter participado com aquele grupo que já era bastante, foi aumentando com o correr do tempo. Era o Lúcio, não é? O Lúcio lá de Minas, o Jader lá, o Helder do Ceará e a Marlene Nobre, e eu entrei ali como tesoureiro da AME. Ali, aquele momento, sabe, talvez algumas pessoas não saibam, mas é bom que saiba. Quando acabou de ser fundado a AME Brasil, foi fundado porque foi tendo as discussões, já existiam várias AMEs aqui, porque quando fundou, foi visto no auditório, várias pessoas viram, vários médios, não só foi a Marlene, vários médios. Na hora que fundou, deu entrada no auditório o espírito do André Luiz, em primeiro lugar. André Luiz, e foi chegando, gente, espírito, milhares de espíritos chegando, quer dizer, todas as pessoas compromissadas. E os dois últimos que chegaram juntos, começou com o André Luiz, espírito, os dois últimos que chegaram foi o Dr. Bezerra de Menezes e o Samuel Hahnemann. Então é como se tivesse uma ligação como se o André Luiz ele está abrindo uma nova jornada ali, mas por trás estava o Bezerra de Menezes e o Dias Cruz, o de Bezerra de Menezes e o Samuel Hahnemann. Então, mas eram milhares então era como se dissesse, já estava formado no mundo espiritual, ela começava agora a se formar aqui como se fosse uma coluna, um ficadão, talvez uma fundação de um grande prédio que ia ser levantado. Já foi, eu não diria talvez na fundação, já levantando o andar, porque a fundação vinha lá atrás com a primeira Associação Médica Espírita de São Paulo, logo depois teve a de Minas, ficou um tempo mais ou menos só as duas, e de uma hora para outra começou a surgir dezenas de associações médicas espíritas. Assim, em questão de meses, surgiu a daqui de Santos, que na época chamava Baixada Santista, surgiu a do Espírito Santo, surgiu a de Santa Catarina, surgiu de Goiás, foram várias, de Sergipe, várias que foram fundadas quase instantaneamente. E aí é como se dissesse, chegou a hora disso acontecer. Aí esse acontecimento, talvez esse material aí que veio lá de São Paulo, os fundadores da Associação Médica de São Paulo, praticamente todos desencarnaram. Só a Maria Júlia, que ainda está encarnada, está fraquinha, a saúde dela está frágil, mas ela ainda é a única que está aí. Os outros todos desencarnaram, pessoas que cada um melhor do que o outro, aquele grupo, se você quando começa a analisar cada um deles, uma capacidade de trabalho imensa que aqueles primeiros fundadores da Associação Médica Espírita de São Paulo tinha, que vale a pena, às vezes, a gente até conhecer alguns casos deles, é muito interessante. Por exemplo, Eurico Branco Ribeiro, que muita gente não sabe, foi vice-presidente da Associação Médica Espírita de São Paulo um bom tempo. Ele era cirurgião, e ele operava, ele tinha um hospital, o Hospital São Lucas, aliás, foi o camarada que eu mais vi escrever sobre Lucas. O Eurico Branco Ribeiro deixou mais de 13 livros sobre Lucas.
Ele tinha condição econômica boa, ele rodou o mundo todo, onde tinha coisa de lucros, ele ia visitar igrejas, museus, hospitais. Ele, inclusive, tinha um hospital com esse nome. E quando ele operava, tinha vezes que ele terminava a cirurgia e dizia para a família: olha, eu não vou cobrar porque eu estava mediunizado hoje quando lhe operei, então eu não cobro. Então ele já tinha acertado o preço e ele desfazia porque ele disse que ele estava mediunizado. Você veja, o povo ainda nem imagina um sujeito desse, 13 livros só sobre Lucas, é um trabalho imenso. O Alilex, que foi um dos fundadores da AME, o Alilex, uma vez, eu lembro quando ele fala para mim assim, ele falando comigo e um grupo que está lá, ele disse: hoje, ele era da Federação Espírita de São Paulo, foi presidente também, fundador. Aí ele disse assim: hoje eu li o livro número 500. Eu digo, 500 livros? Eu pensei assim comigo, 500 livros é pouco, porque eu sou mais novo e já li mais. Eu pensando, né? Aí ele disse: não, 500 livros que a Federação Espírita de São Paulo vai publicar, eu li para ver se está doutrinariamente correta. 500 livros que ele tinha lido para revisão. Só do editor, não é? Ele normalmente lia muito, porque esse camarada foi diretor do Hospital das Clínicas. Aliás, ele tem até hoje umas técnicas de cirurgia de hérnias que é usada até hoje, que foi do Alilex. Você veja que cada grupo era um melhor do que o outro. Cada um, assim, você fica impressionado quando você vê lá o Ferreira fazendo os primeiros congressos aqui, os primeiros encontros de ciência e espiritualidade, fazendo na USP, trazendo gente de fora para vir fazer esse encontro. O Ferreira fazia isso, era um grande radiologista e foi o primeiro presidente da AME São Paulo, o Ferreira, que inclusive a Marlene dá um prêmio para ele, dá uma imagem, num daqueles congressos, ela dá um mimozinho para ele por ter sido o primeiro presidente, a Marlene deu, e nesse dia eu dei o mimo, que era da associação, para o Espartaco, que foi que recebeu a mensagem do Bezerra de Menezes para fazer a Associação Médica Espírita. Então, eu dando para ele também, tem lá, nessa época, foi no congresso, o Espartaco. O Espartaco era um médium que ele recebeu a mensagem para fazer. O Espartaco, um trabalhador imenso, fez mais de 12 centros espíritas, tinha uma obra social imensa, e tem até hoje. São Paulo, Batuíra é o centro que ele fundou e dirigia, muito amigo do Chico, era uma mediunidade fantástica, e foi com a mediunidade dele que surgiu esses grupos. Então tinha cada um, o Roberto Brolio, que era um trabalhador altamente evangelizado. Roberto Brolio, muito amor puro, evangelizado, que hoje, graças a Deus, nós tivemos o privilégio de participar do grupo que fundou uma República do Idoso, Roberto Brolio, que é ligado com a AME, que é ligado com esse trabalho, que é uma República de Idoso, que, aliás, a AMES precisava conhecer a República de Idoso. Para ter uma ideia, é uma república que é feito o seguinte: quem mora são pessoas que têm autonomia, mas tem que ter idade, não pode ter renda, no máximo 2 salários mínimos, não pode ter mais do que isso, e tá a família descontrolada. Então, uma república de idoso que os idosos moram lá, eles têm autonomia, sai, volta, não tem problema nenhum, e normalmente essa república é um caminho novo para trabalhar com o idoso, porque existe a Casa do Idoso, que é diferente. A República é uma invenção que tem aqui em Santos, porque Santos tem 3 repúblicas da prefeitura. Essa República do Idoso é a primeira república espírita feita de idoso. Ela usa um estatuto diferente, porque não é o estatuto do velho, porque a República do Idoso você pode fazer com 5 pessoas, com 10, com 15, não precisa ser muito. É algo bem amplo, né? E o Allan Kardec quis fazer isso, porque o Allan Kardec, ele falava, que ele tem nas suas obras, dizendo que ele gostaria de fazer uma casa para atender os idosos
espírita que não tivesse família, ele quis. E normalmente nós fizemos isso. Então essa República do Idoso, aliás, se algum centro espírita quiser saber sobre a República do Idoso, a gente manda o estatuto, manda como é que faz, porque dá para fazer em sua cidade. É fácil, é barata e a manutenção é barata. Então é barata. Eu, para você ter uma ideia, a República do Idoso lá, que a gente tem uma estrutura boa, porque tem psicólogo, tem tudo lá, 10 a 12 mil você mantém, então é fácil de manter, então, mas é algo fantástico. A República de Idoso é um dos caminhos que nós vamos ter que trabalhar daqui para frente. Eu estou dizendo porque é um trabalho que já pertence à Associação Médica Espírita. Eu estou disparando para falar, não estou deixando nem a você querer gozar, eu estou dizendo porque está tudo ligado, esses grupos todos estão ligados com esse projeto maior da Associação Médica Espírita. São todos médicos, né, que foram bem idealizadores, que tiveram, né, na doutrina espírita, né, e na medicina o ideal de seguir um caminho, né, que fundou a Associação Médico Espírita. E a gente vê que esse legado deixado pelo Dr. Ferreira, Dr. Eurico, Dr. Arilex, também aparece na doutora Marlene. A Marlene estava encabeçando, porque quando foi fundado a Associação Médica Espírita de São Paulo, comunicaram isso para o Chico Xavier. Chico, foi fundada a Associação Médica Espírita de São Paulo. E o Chico fez a seguinte pergunta: o Luiz Monteiro de Barros e a Marlene Nobre estavam lá? Disseram, estava. Ele disse, tudo bem. Porque é como se um mais velho e a outra mais nova, porque a Marlene foi da primeira diretoria, a segunda secretária foi da primeira diretoria da AME, dessa Associação Médica Espírita. É como eles soubessem que eles dois tinham compromissos com esses caminhos, por isso que ele faz essa pergunta, porque depois Luiz Monteiro desencarna, a Marlene que vai assumindo com tudo, e ela levou esse trabalho. Então a Marlene fazia parte, porque a Marlene ficou 6 anos com o Chico em Uberaba. Ela estudou medicina em Uberaba. A Marlene toda noite estava com o Chico, ali durante 6 anos. E ela fazia programa, tinha um programa da infância lá do centro, ela que tomava conta, tinha um programa lá na rádio que ela já dirigia, ela é como estudante. E ela fazia ali com o Chico, e o Chico, quando a Marlene se despediu para Uberaba, que ela se formou e vinha para São Paulo, o Chico disse para ela, Marlene, se você falhar, não tem perdão. Ou seja, eu não ia deixar você ficar 6 anos comigo aqui toda noite à toa. E a Marlene foi colega 1 ano mais atrasado, do Valdo Vieira. Porque o Valdo era dentista, mas o Valdo estava estudando medicina em Uberaba. Então a Marlene conviveu com eles dois muito tempo, naquela fase bonita do Valdo, que o Valdo produziu também muita coisa na época. Depois o Valdo, ele mudou de caminhos, mas ela conviveu bem com eles. E com o Chico ela fez uma amizade muito especial e depois fez esse trabalho todo que nós sabemos. Então a Marlene faz parte lá da base, e a Marlene é que deu a grande divulgação, porque até então, até tinha alguns que tinham medo da divulgação, mas a Marlene não tinha medo. Eu lembro quando estava para fazer a Associação Médica Brasileira, tinha grupo que dizia, Marlene, mas você está deixando os estados vindo aí fazer. Aí eu lembro que na época ela perguntou, olha, eles estão falando isso, o que é que você acha comigo? Eu disse, olha, na Bahia, o fundador da associação é Ildefonso. Ildefonso foi presidente da Federação Espírita da Bahia, um jeito experiente. Eu digo, lá do Sergipe, o fundador, ele é tesoureiro da Federação Espírita de Sergipe. Da Espírito Santo era o Roberto, que também era secretário da Federação Espírita, lá do Espírito Santo. Lá no Santa Catarina, era um menino que tinha sido um dos dirigentes da USE. Então eu lembro quando a Marlene fala assim, olha, vocês não tenham medo, porque esses que estão aí fundando conhecem mais espiritismo do que nós, não fica com medo não, pode ficar tranquilo, ela falando. E fazia parte daquele grupo.
E a Marlene fez um trabalho de gigante, sem sombra de dúvida. Ela organizou esse trabalho e esse trabalho agora já tem uma ressonância espiritual muito forte. Já tinha e fortaleceu muito mais e veio. Então, eu estou falando, se você quiser interromper, pode interromper. Eu estou dizendo o seguinte, você quer interromper, pode... Eu gostaria de saber quando foi que você conheceu a doutora Marlene? Foi durante esse movimento médico espírita, um pouco antes? Olha, eu conheci a Marlene, já existia a Associação Médica Espírita de São Paulo. É porque originalmente você não é de Santos, você veio da Bahia. Não, mas eu conheci, eu já estava morando aqui há um bom tempo. Quando eu conheci, já existia a Associação Médica Espírita de São Paulo. Aí eu comecei a conversar com ela e depois fundamos aqui, a daqui. Mas a Marlene, eu já há algum tempo, depois convivi bastante, porque ao ponto de eu encontrava a Marlene assim 2 a 3 vezes por semana. Inclusive, eu participava até das reuniões de desobsessão lá do Centro Caibá Schultz. Eu participei muitas vezes, participava assim, ia lá, assistia e ficava lá, não trabalhando lá, participando. E a Marlene trabalhava intensamente ali, o grupo, era um grupo, o irmão da Marlene, um grupo muito bom, o grupo Caibá Schultz, que foi... continua até hoje. Hoje, e eles deram muito respaldo para a Associação Médica Espírita, foi muito importante aquele centro espírita, muito importante para o trabalho que foi. Porque o centro Caibá Schultz foi fundado pela família da Marlene. Certo. Pela família da Marlene. Inclusive, até a rua que está o centro Caibá Schultz, a rua é o nome do pai da Marlene. Aquela rua... Pedro Severino. Pedro Severino é o nome do pai da Marlene, que está o nome daquela rua que tem o centro, que é ali no Jabaquara. Então, então, eu muitas vezes fomos lá, porque tinha reunião no sábado de manhã e tinha reunião, ela fazia também no sábado de manhã e quinta de noite, da Associação Médica Espírita, lá no Caibá. Porque antes ela teve reunião lá no Hospital São Lucas do Eurico, esteve no grupo da Júlia, muito tempo lá na clínica da Júlia. Depois começou a ser no Caibá, as reuniões. Então eu comecei a conhecer a Marlene, eu já conhecia a Marlene antes, porque ela já era conhecida, ela vinha a Santos fazer palestra, nas Semanas Espíritas eu já conhecia, mas não tinha intimidade. A intimidade começou aí. Uma das coisas interessantes, que talvez a turma da associação, estou puxando o assunto, que vai interessar para a turma da associação, às vezes, dados que eles às vezes não conhecem. Quando a Marlene recebe a mensagem do Bezerra, para que seja feito o primeiro Congresso Médico Espírita. Que foi em 1991. Que foi aquele Medinesp que começou, tudo que ficou. Aí a Marlene, ela pergunta, mas nós vamos discutir o quê? Que eu não tenho prática de congresso assim. E o Bezerra disse para ela, você discuta os mesmos temas que vocês têm discutido aqui nas reuniões, tragam para o Congresso. Abra agora o público para o Congresso. Aí ela diz, mas... E como é que vai fazer? Ela ainda ficou fazendo interrogações. O Bezerra é um espírito angelical já. Ele não incomoda, mas naquele dia é como se ele incomodasse. Porque ele fala para ela assim, com doçura, mas fala assim, Marlene, marque a data e arrume o local, porque isso nós não podemos fazer. É como se dissesse, vocês não vão fazer nada, nós vamos fazer tudo. Ele disse, arruma a data e marca o local. Então ali, uma lição muito forte. Você vê como dizer, já está tudo programado, faça, não se preocupe. Marca a data e aluga um lugar para fazer, porque isso não podemos fazer. E começou esses congressos que foi um sucesso e tem sido cada vez mais. Porque começou muitos congressos, era tudo em São Paulo. E a Marlene, ela faz o primeiro congresso da AME, fora de São Paulo, é aqui em Santos, que ela faz na Baixada Santista. No ano de 2000. Foi ali na Universidade de Santa Cecília, que ela faz, que é muito interessante, as pessoas, muitos vieram, muitos companheiros estavam aí. Ali na Universidade de Santa Cecília tem blocos da universidade com o nome Bezerra de Menezes,
O nome Allan Kardec, porque o fundador era espírita e a família dele era espírita. Então é bem interessante isso que foi o primeiro. A partir daí ele começou a espalhar para o Brasil todo e agora, graças a Deus, também fora do Brasil, porque depois foi fundado a AME Internacional. Então você imagine esses grupos, como é que foi feito. Agora, eu lembro uma coisa que também serve ser interessante para o grupo saber, que a Marlene, quando ia organizar um congresso, isso serve para as outras AMEs ou para quem vier, ela se programava. Está marcado o congresso. Geralmente marcavam de 2 em 2 anos. Então, às vezes tinha um ano que era nacional e um ano de São Paulo, que ela também nessa época dirigia a de São Paulo também. Dizia a do São Paulo, a do Brasil internacional. Tem um tempo que ela estava, depois ela largou, porque o tempo não dava. Aí, ela quando ia fazer um congresso, é uma técnica, ela começava o grupo fazendo preces ali, se preparando para o congresso. Principalmente o grupo com Caibachute, o grupo ali ligado com ela. Ia fazendo prece para proteger um congresso, o tema. Ela ia chamando as pessoas, ia pedindo. Quando o congresso estava aproximando mais, eles aumentavam as preces. As preces começavam a ser todo dia. E ia depender da semana, fazia umas 3 vezes ao dia, prece, para fortalecer o congresso. E uma vez foi perguntado lá na reunião, mas e as dificuldades que o mundo espiritual apresenta? O doutor Bezerra foi que disse, ele disse assim, há grupos espirituais querendo perturbar. E perguntaram, e como é que faz? Ele falou, não, mas nós temos as nossas técnicas. Aí perguntaram para o Bezerra na reunião, e como é que faz a técnica que se usa? Ele disse, aquele chefe, o que está planejando dificultar, criar transtorno, quando está planejando o chefe que está se organizando, quando falta às vezes uns 3 dias para o congresso, nós prendemos eles e soltamos depois que acabar o congresso. São informações espirituais de proteção de um congresso. No congresso, né? Ele disse que ele prendia o cabeça, porque quebrava o cabeça, os outros não tinham mais espaço. Prendia o cabeça e soltava quando acabava o congresso. Certo. Então eles usavam a técnica, mas isso ela vinha fazendo preces. Então, por exemplo, um congresso de qualquer associação, vá fazendo prece. Eu sei que faz, mas faça. Quando chegar próximo, faça todo dia. Porque é muito importante a conexão espiritual, porque as trevas querem dificultar. Eu lembro dos primeiros congressos, dos primeiros lá em Minas, tem um grupo muito bom, mas para você ver como dificultam. Ter uma chuva tão forte que os aviões chegavam em Belo Horizonte e voltavam. Eu mesmo que saí de São Paulo para Belo Horizonte, teve que dar 2 viagens. Porque ele chegava lá, não podia pousar de tanta chuva, voltava. Você vê o que é, as perturbações são de ordens mais variadas possíveis. Mas ela fazia essa técnica que eu estou dizendo é bom, porque o grupo pode usar que funciona. E fortalece não só o Congresso, como a AME como um todo, né? Bom, José Nilson, mais uma pergunta. Você esteve como tesoureiro por muito tempo na AME Brasil, até, se eu não me engano, 2003, quando entrou a doutora Márcia Colasanti, que também é de Santos. Antes de Márcia, entrou o Sérgio Felipe. Entrou o Sérgio Felipe. Depois veio a Márcia. Ele ficou, se não me engano, como tesoureiro, um mandato. Foi a temporada, depois veio a Márcia. Certo. Foi a Márcia que tem feito também um belo trabalho. Tem feito, um belo trabalho. Porque, normalmente, no início, agora já tem mais a facilidade da internet, mas no início era muito importante que o tesoureiro ficasse perto da presidente, porque assina cheques, aqueles cheques tem que assinar pelos dois. E era importante. Agora, com a coisa da internet, já mudou, já pode fazer, mas na época era muito importante. Importante ficasse. O que é interessante é que, então, desde 95, um pouco antes, né, a AME Baixada Santista, que hoje é a AME Santos,
foi fundada em 93, então você tem uma larga vivência junto à Associação Médico Espírita. Como cativar, como chamar o profissional de saúde, né, para participar da AME? É um desafio? Com certeza. O próprio Dr. Bezerra, ele falava que no início ainda eram poucos que vinham, ia ficar dessa para quem quiser ouvir. Mas no futuro viriam imenso. Cada vez eu vejo cativando mais, eu vejo cada vez aumentando o número de pessoas da área de saúde se interessando pelo assunto. Nesse século, eu não tenho dúvida nenhuma que vai dominar. A Associação Médica Espírita, dentro de alguns anos, os congressos dela será disputadíssimo pela essa área médica, porque ela tem material que eles não têm ideia ainda do material que tem, porque nós temos muitas pessoas preparadíssimas em todos os estados, mas muitas pessoas de alta categorias, conhecimento em todas as áreas. Pesquisadores, nós temos pesquisadores boas, nós temos pessoas já professores já tarimbados, pessoas autores de livros de boa qualidade, tem pessoas que às vezes não é pesquisador, que eu até uso um termo, por exemplo, o caso do Décio. Décio é professor de fisiologia, o Décio Andro, que está em Mato Grosso, é professor de fisiologia. O Décio, ele não é que ele é um cientista de fisiologia, o Décio é tipo o que eu chamo assim, um garimpeiro da fisiologia transdimensional. O termo que eu dou para ele, garimpeiro da fisiologia transdimensional, porque ele procura ver o que é que está surgindo de novo aí, vai juntando para ir engrossando as suas compreensões de fisiologia ligada com o espiritismo. Então, desses tipos de garimpeiros, tem muitos aí garimpeiros de áreas mais variadas. Por exemplo, a Ivênia, que trabalha com os animais, olha, talvez melhor do que a Ivênia para trabalhar com os animais, só o Ernesto Bozano, lá no início do espiritismo, o italiano lá, que era também muito craque, deixou livros aí, cada um melhor do que o outro. O Ernesto Bozano deixou um trabalho bom, eu vejo a Ivênia. Mas eu vejo muitos trabalhos assim, vindo aí, de alta qualidade, que vai ser bases para muitos grandes pesquisadores no futuro. Certo. Zé Nilson, agora para a gente encerrar, né, essa nossa conversa sobre os 25 anos da AME Brasil, né, todo esse desenrolar e os bastidores, né, que essas informações espirituais a gente não conhece. Qual é o seu grande recado para aquelas pessoas que não conhecem ainda o trabalho da AME Brasil? Olha, hoje tem muito material, porque a AME tem na internet, você entra lá no site da AME e você já encontra bastante material. Mas, com certeza, se você se filiar à AME do seu estado ou da sua cidade, quando já tem, você vai ter muito material. Hoje, com a internet, vai ficar mais fácil de você ver. Eu vejo uma quantidade grande de jovens preparadíssimos, umas moças preparadíssimas, aí o que tem de mulheres de primeira qualidade trabalhando lá na AME. Então o sujeito pode ficar certo, o ideal da AME, como a Marlene disse, coloque esse ideal na tua mente, coloque o ideal, por exemplo, quem é da AME, eu vou dizer, isso não é para aparecer, porque isso não é sentido de aparecer. Todos os dias eu peço a Deus que fortaleça a AME. Todos os dias, porque eu sei da importância que ela vai ser no futuro, porque é muito importante. Então quem entre, faça parte, não fique preocupado com algum melindre, vá fazendo, vá tendo humildade de beber as sabedorias que tem muitas pessoas preparadíssimas na AME. Preparadíssima, eu diria até, não só de conhecimento intelectual, mas preparadíssima até de sensibilidade espiritual muito forte já. É bem importante, né? Muito importante. Então a AME é você trazer esse ideal para você, médico, com o ideal da AME, com certeza, quem entrar nesse caminho não se arrepende.
Eu vejo, você pega, há pouco tempo nós tivemos o desencarne do Jorge André. Olha, Jorge André, quando a gente escuta um dos pioneiros da medicina do futuro, olha que coisa belíssima. E quantos tem aí, um Hernani Guimarães, quantas experiências São fez lá. São trabalhos atuais, né? O Hernani, o primeiro, fez um projeto para dar um prêmio a um trabalho científico, que na época foi julgado esse trabalho científico, que era anônimo, não sabia de quem era. A banca examinadora na época era o Décio, o Ricardo Salum e o Fernando Guimarães. Todos eram professores de universidade. E fizeram o trabalho, e quem ganhou foi um trabalho anônimo, que eles não sabiam de quem era, e o trabalho que ganhou era sobre reencarnação das bactérias. Um trabalho do Hernani Guimarães, que apresenta lá no Congresso, reencarnação de bactérias. É um trabalho experimental, porque ele apresenta, faz instrumento para medir isso. Então você olha e diz, é uma coisa fantástica a gente imaginar esses valores que passaram pela AME e que estão passando e que vem coisa melhor, porque tem muitos jovens entrando nas fileiras da AME. Esses grupos de jovens que estão formando, eu vejo como uma grande esperança que tem aí se formando. Então, eu te digo assim, eu sinto honrado de ter tido o privilégio de aproximar desse grupo. E conheço gente ali na AME que eu tenho certeza que são espíritos que eu vou ficar muito feliz quando chegar do outro lado de ter sido amigo deles. Muito bom. Zé Nilson, primeiro tesoureiro da AME Brasil, membro super atuante da Associação Médico Espírita de Santos, né, por mais de 25 anos, né, que foi fundada em 93. Nossa, é um grande prazer para mim, né, dividir com o pessoal que nos assiste, né, esse conhecimento, né, essa sensibilidade de todos esses anos. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu aqui agradeço. E os companheiros da AME, um abraço, boa sorte, Deus guarde vocês e até o próximo encontro nosso. E você que acompanha todas as novidades da AME Brasil, continue conosco através de nosso canal de vídeo do YouTube AME Brasil ou através de nossas mídias sociais no Facebook. Até a próxima!